Boa tarde a todos, sejam muitíssimos bem-vindos. Boa tarde, Alessandra, boa tarde, Marcos Vitiese, boa tarde aí a quem já entrou e está nos fazendo companhia, aqueles que estão chegando. Este é um momento grato para nós, já estávamos aguardando este momento para um bate-papo especial sobre o direito previdenciário, principalmente sobre as novas possibilidades da advocacia no âmbito da Previdência, principalmente com as inúmeras e profundas reformas da Previdência Social. Então, é neste sentido que eu convidei dois monstros do direito previdenciário, dois experts no assunto, que têm muito a contribuir conosco, que têm muito a esclarecer e a passar um pouco da sua experiência, um pouco da sua prática, principalmente para demonstrar para o nosso público quais são as perspectivas desta nova advocacia no âmbito da Seguridade Social, no âmbito da Previdência Social, principalmente em face deste contexto de constantes reformas que vêm sendo propostas e que vêm sendo aprovadas normativamente falando pelo Congresso Nacional no âmbito da Previdência e também administrativamente pelo próprio Ministério da Previdência Social. Então, eu gostaria de apresentar a vocês a nossa Alessandra Minari, que é uma expoente extraordinária do direito previdenciário, do ensino do direito previdenciário, da prática previdenciária, da mesma forma, Dr. Marcos Vitiese, que vem aqui representando a OAB de São Paulo, principalmente a OAB Santo Amaro, e também um grande expoente do direito previdenciário, da prática previdenciária e da advocacia previdenciária. Eu vou passar a palavra para a doutora Alessandra Minari, e logo em seguida, o doutor Marcos também falará para nós, principalmente a respeito dessa prática que eles vivenciam, que eles estão lidando com ela, e para demonstrar como está o panorama e como são as perspectivas para esta advocacia tão especializada que é a advocacia previdenciária. Mais uma vez, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, por estarem aqui conosco, e agradeço também à Universidade de Uberaba por proporcionar para nós este ambiente e este momento para levarmos ao público essas informações. Obrigada a vocês. Vamos lá, Alessandra. Boa tarde a todos, boa tarde, Eleodora, muitíssimo obrigado pelo convite, um prazer imenso estar aqui com vocês, dois grandes professores e grandes amigos. Marcos, então, nem se fale, né, Marcos? Estamos aí juntos em vários eventos, e agradecer também a oportunidade de estar aqui pela Universidade de Uberaba, que foi a universidade que me formou, né? Eu sou filha da Uniub, né? Da famosa Uniub, da famosa Universidade de Uberaba. E depois de formada, e fui levada a caminhos diferentes, né? Principalmente para a docência, que foi algo assim que a gente sempre discute muito, falo muito com o Marcos, falo com a Eleodora, que foi um verdadeiro presente, né? Que o direito previdenciário nos proporcionou, né, Marcos? E aí, o que acontece? Quando surgiu o convite por parte da professora Eleodora e da Universidade de Uberaba de compor o corpo de professores, de docentes dessa pós-graduação, que é inédita, né, para Uberaba e região, porque a nossa região é muito carente de Uberaba, Uberlândia e toda a região, Patos de Minas, Patrocínio, toda essa nossa região é muito carente de pós-graduações nesse sentido. E, em contrapartida, com um número imenso de clientes. Então, quando foi feita essa proposta, eu achei de extrema importância, porque também já dei aula em outras instituições, na mesma cidade, fora da cidade, na graduação, e tive a oportunidade de verificar que, inclusive, isso aconteceu comigo, porque eu sou das antigas, da Uniub, em que eu não tive a cadeira de direito previdenciário na minha grade. Fui ter contato com o direito previdenciário somente depois,
quando eu fui para a vida prática, né? E se já é difícil quando nós temos uma carga de graduação posterior, só depois você ter contato, mas o que eu posso dizer para vocês é que sobrevivemos, né, Marcos? E que sobrevivemos e que é extremamente importante que vocês se especializem, principalmente nesse momento de pandemia, pós-pandemia, que é o momento da reinvenção, né? Aqui eu costumo dizer que profissionais que já estão há mais de 30 anos no mercado, profissionais com mais de 20 anos de mercado, profissionais com 10 anos de mercado, profissionais com 1 ano de mercado e profissionais que ainda nem inseriram no mercado de trabalho, estão todos no mesmo patamar. Porque estamos tendo todos que nos reinventar e começarmos aí uma nova jornada, uma jornada diferente, né? E começar a estudar. Aqui eu estou vendo alguns alunos meus, né? Sejam bem-vindos todos, né? E alguns que vão ser futuros alunos nossos aí nessa pós-graduação. Então, eu vim aqui para fazer uma pequena introdução, para depois eu partir aí para uma explanação rápida sobre os regimes que vou ministrar e alguns outros colegas, porque o professor Marcos será um dos nossos professores, né, Eleodora, da grade de Direito Previdenciário no regime geral de Previdência Social, no RGPS. Eu estarei na grade, na parte de regime próprio de Previdência Social, RPPS, e totalmente no regime militar, que não mais é um regime militar, e agora é um sistema de proteção social dos militares. E a pós-graduação da Uniub, com muito carinho, formulada pela nossa coordenadora, professora Maria Eleodora, ela tem um viés muito interessante, que é o viés prático, né? Além do viés prático, o viés linkado com as outras áreas do direito que precisam ser faladas, como é o caso do direito do trabalho, né? Direito constitucional e outros ramos do direito. Então, além de toda a estruturação, módulo a módulo, nós teremos aí participações diretas de outras áreas, o tempo todo sendo linkadas, principalmente no RGPS, quando formos falar de acidentes de trabalho, que teremos aí que trazer a estruturação do direito do trabalho. Então, sejam muito bem-vindos, e vou passar para o Marcos aí se apresentar para o pessoal e falar um pouquinho do que vai ficou por conta dele. Olá, muito boa tarde. Primeiramente, muito obrigado, doutora Eleodora, pelo convite. Também a Universidade de Uberaba, para mim é uma grande honra. Também minha amiga, a professora Alessandra Minaré, a gente tem se encontrado bastante nesses eventos online, né? Teremos um amanhã no mesmo painel, para mim é sempre uma enorme honra. E nós estávamos conversando já antes da live propriamente começar, né? A seguinte situação: pela primeira vez, dentro da série histórica, que é medida ano a ano, o INSS tem um número maior de indeferimentos, ou seja, de negativas de pedidos de aposentadorias, pensões, benefícios por incapacidade, do que concessões. Aquele advogado que faz tudo, que não é um especialista na área previdenciária, hoje ele não consegue mais advogar na área previdenciária. Ele ou não vai conseguir a concessão do benefício para o cliente dele, ou vai conseguir a concessão de um benefício aquém do que aquele cliente teria direito, né? De repente com valor menor, ou com condições inferiores, inclusive ele pode responder no segundo momento por esse tipo de situação. Então o direito previdenciário traz o quê? Ele traz um leque enorme de opções para o advogado trabalhar. A professora Alessandra trouxe muito bem a questão, por exemplo, das interseções, das relações entre o direito do trabalho e o direito previdenciário. Eu aqui estou falando como acadêmico, né? Eu digo como um professor, como um docente, e não como advogado. Porém, na minha atividade prática do dia a dia, eu tenho, por exemplo, parcerias, eu sou aqui de São Paulo, capital, né? Eu tenho parcerias com escritórios do país inteiro. Em Minas Gerais, eu tenho parceria com 2 escritórios, e o principal foco é o quê? São escritórios que trabalham com o direito do trabalho
E aí eles acabam gerando demandas previdenciárias que, de repente, os advogados da localidade não estão sabendo aproveitar, estão fazendo parceria. Um exemplo, toda vez que há, via de regra ali, uma ação trabalhista e que há, por exemplo, o reconhecimento de um tempo de trabalho, de um vínculo de emprego, ou, por exemplo, o aumento naquela remuneração, né, de repente, aquele empregador não pagou o que era devido, isso pode gerar reflexos na esfera previdenciária. Gerando reflexos na esfera previdenciária, se a pessoa não teve o benefício concedido, pode ser que com aquele tempo a mais ela possa ter o benefício concedido. Ou também, em algumas situações, ela já teve, por exemplo, a aposentadoria concedida, mas está num valor muito inferior. Fazendo a revisão desse benefício, o valor aumenta. O que mais que a gente pode trazer de diferente dentro do direito previdenciário, principalmente no pós-reforma, né? Nós temos a parte de previdência complementar, que é muito mal explorada pelos advogados. Eles normalmente só olham para o regime geral de previdência, que é aquele que o INSS acaba tomando conta, ele acaba administrando, né? Que é o que a maior parte da população está inserida. Nós temos, por exemplo, o regime de previdência complementar que tem crescido muito, nós temos as previdências dos bancos, temos as previdências vinculadas às empresas, né? Por exemplo, aqui só como caráter exemplificativo, a Toyota, por exemplo, tem uma previdência complementar para os empregados da Toyota. Isso traz uma série de efeitos jurídicos, né? Caso esse trabalhador, por exemplo, ele saia, ele peça demissão, ou ele seja demitido antes de alcançar os requisitos para se aposentar por essa previdência complementar. Como é que ele faz? E aí não é qualquer advogado que sabe atuar nisso, né? Temos hoje, o que eu tenho feito bastante também, que é a previdência o quê? Empresarial, o direito empresarial previdenciário. A doutora Alessandra Minaré trouxe, por exemplo, a questão dos acidentes de trabalho. Toda vez que há um acidente de trabalho e que há a concessão de um benefício previdenciário com caráter acidentário, não, por exemplo, o antigo auxílio-doença, que hoje mudou de nome, né? Hoje é auxílio por incapacidade temporária, né? Esse nome grande. Não auxílio-doença comum, mas, por exemplo, auxílio-doença advindo de um acidente de trabalho. Toda vez que isso acontece, uma série de efeitos jurídicos acabam impactando a empresa. Por exemplo, quando esse trabalhador retornar ao trabalho, caso ele não tenha falecido, né? Caso ele retorne ao trabalho, ele tem estabilidade de no mínimo 12 meses. A empresa não pode demiti-lo, salvo por justa causa, por no mínimo 12 meses. E a depender do sindicato, ali, do acordo coletivo, ou da convenção coletiva da categoria, daquela localidade, pode ser que esse período seja muito superior. Eu já peguei casos, né, um caso específico na região do Vale do Paraíba, aqui no interior de São Paulo, que aconteceu o seguinte: para um determinado setor, existe uma convenção coletiva que prevê que aquela pessoa que sofreu um acidente de trabalho e teve um benefício previdenciário concedido, automaticamente ela tem estabilidade até a data em que ela completar todos os requisitos para se aposentar. Olha, doutora Eliodora, olha que interessante, olha. Imagina uma pessoa que, de repente, está no primeiro dia, né? Lógico que vou trazer um extremo aqui, mas que não é impossível de acontecer. Um rapaz de 18 anos de idade, primeiro dia de trabalho da vida dele. Ele vai lá, sofre um acidente de trabalho, ali fica 16 dias afastado. Por que 16 dias? Os primeiros 15 dias ele é coberto pela empresa, no 16º dia ele passa a ser coberto pela Previdência Social, pelo regime geral de Previdência. E ele tem o auxílio, hoje, auxílio por incapacidade temporária de caráter acidentário concedido por um dia. Esse sujeito vai ter uma estabilidade hoje até os 65 anos de idade. Então, a empresa ela precisa o quê? Também se defender. Tem casos que, de fato, aquele trabalhador ele tem direito, sim, àquele benefício por acidente de trabalho. Tem casos que ele vai ter direito ao benefício, mas não em decorrência de um acidente de trabalho, que de repente a empresa não foi a culpada, né, por esse acidente em si, ou nem houve um acidente propriamente dito.
Além disso, nós temos as ações regressivas previdenciárias, que hoje são ações milionárias, né? Vou explicar bem rapidamente aqui, né? Até porque nosso objetivo é mais um bate-papo, uma coisa mais, né, preliminar, para mostrar tudo que vai ser apresentado para vocês, né, na pós da Universidade de Uberaba, na pós em Direito Previdenciário. Mas, por exemplo, essa ação regressiva, como é que ela funciona? Esse empregado da empresa teve um benefício concedido. Ele teve ali, por exemplo, vamos supor que seja uma pensão por morte acidentária concedida. E aí essa viúva, ela tinha exatamente 44 anos de idade na data em que esse trabalhador morreu. Por que eu estou trazendo 44 anos de idade? Que a partir dos 44 anos de idade, a pensão por morte passa a ser vitalícia, no caso aí de marido, esposa, companheiro, companheira. Moral da história, essa viúva vai receber quase 35 anos de pensão por morte. E mais 35 13º. E o que o INSS faz? Ele vai lá, através da Advocacia Geral da União, né, que cuida da parte judicial do INSS, ele acaba entrando com uma ação judicial contra a empresa e cobrando todos esses valores. Depois vocês podem fazer aí, de repente, né, quem está acompanhando aí pelo YouTube, pode pegar depois uma calculadora, faz aqui uma conta bem simples. Um benefício no valor de R$5.000, né, que normalmente, até principalmente antes da reforma, a pensão, normalmente o sujeito ele vale mais, né, morto do que vivo. O valor da pensão por morte dos óbitos ocorridos antes da reforma da Previdência normalmente estavam até um valor maior do que o valor de aposentadoria, né? Então, moral da história, vamos supor que essa viúva recebesse R$5.000. R$5.000 vezes 35 anos e 35 13º dá R$2.245.000. Esse é o valor da ação que o INSS vai entrar contra a empresa. E eu garanto que 98% das empresas do Brasil, caso tenha a condenação desse tipo de processo, com certeza absoluta elas quebram. Com certeza absoluta. Então vem a importância do advogado primeiro em fazer o preventivo, né? Defender a empresa para que não chegue numa ação regressiva e depois, no segundo momento, caso chegue numa ação regressiva, para que defenda, né? Para você ter uma ideia, olha que interessante, doutora Eleodora e doutora Alessandra, né? Hoje, coisa de 40 minutos antes do início da live, eu recebi um WhatsApp de uma amiga que fez há muito tempo a pós-graduação em Direito Previdenciário na mesma turma que eu, né? Eu estava como aluno, né, da pós de Previdenciário, e ela, né, trabalha num escritório que cuida de pessoa física, não trabalha com pessoa jurídica, não trabalha com a parte empresarial, mas uma empresa a procurou. Dados de junho de 2017, ou seja, até um pouquinho desatualizado. O INSS já tinha proposto, já até aquele momento, 4.815 ações regressivas contra empresas. E dificilmente uma ação dessa fica abaixo de 1 milhão. Esse caso, bem rapidamente, até para mudar já de assunto, daqui a pouco também devolver a palavra, né, até para a gente fazer um bate-papo, olha que interessante. Nessa questão aí, esses 4.015 ações aí contra empresas, dificilmente uma ação fica abaixo de 1 milhão. E vou trazer aqui um caso bem rapidamente, até porque está no próprio site da Advocacia Geral da União, não é nada, eu digo, restrito, nada sigiloso, né? Aquela empresa de pneus, a Bridgestone, ela sofreu uma ação regressiva em janeiro de 2018, e na época o valor da ação estava na casa de R$8.500.000. Então, só para vocês terem uma ideia, o direito previdenciário também pode trazer também questões de alto valor, né? Você pode trabalhar tanto no direito de massa, né? Trabalhar com muitos clientes de valor menor, como também com ações milionárias. Ele traz os dois lados. Mudando um pouquinho, o direito empresarial previdenciário tem mais uma série de outras situações, várias outras áreas de atuação. Outra situação interessante dentro do direito previdenciário. Vocês sabiam, olha que interessante isso aqui, toda vez que você vai vender um imóvel, você precisa ter a CND, que é a Certidão Negativa de Débito. E aí, quando você vai vender esse imóvel, se você não tiver a Certidão Negativa de Débitos, né, referente à área previdenciária, você que hoje é uma CND única da Receita Federal, mas dentro dela tem a parte previdenciária. Se você não tiver, você não consegue vender o imóvel.
Então, a hora que você chegar no cartório para vender, você não consegue. O que isso tem a ver com direito previdenciário? Olha que interessante, doutora Maria Eleodora e doutora Alessandra Minaré. Eu, de repente, fui lá, contratei ali um pedreiro ali e construí a minha casa. Hoje ela tem 100 metros quadrados. Nunca fiz a regularização perante a Previdência, não paguei a contribuição previdenciária desses trabalhadores que trabalharam ali na obra e, de repente, também não fiz ali a regularização perante a Prefeitura. E aí, perante a Receita Federal e o INSS, e perante também a Prefeitura, aquele imóvel não existe, é um terreno. Passados, por exemplo, sei lá, 4, 5, 6 anos, eu decido vender aquele imóvel. E aí, a hora que eu vou vender, eu vou lá e registro que tem uma casa ali com 100 metros quadrados. E aí, só que eu não consigo a CND, a Certidão Negativa de Débito, perante a Receita Federal. Moral da história, o previdenciário ele é muito maior. Se vocês forem procurar essa parte de INSS na construção civil, eu conheço 4 livros que tratam do assunto, um de 98, um de 2002, um de 2008 e o mais recente, de 2015, que já está, inclusive, desatualizado. Então, olha o que o previdenciário traz. Você vai precisar de um advogado da área previdenciária para regularizar essa obra para poder vendê-la. E vamos supor que, de repente, a gente pensa normalmente numa residência, né, numa casa, só que tem coisa muito maior. De repente é um shopping center, é um grande galpão, é um imóvel comercial e por aí vai. Então tem essa parte também. Outra situação, de repente, interessante também. Direito internacional previdenciário. Acho que 99% dos advogados da área previdenciária nunca ouviram falar nisso. Olha que interessante. Trabalhei um tempo nos Estados Unidos. O Brasil hoje tem por volta de 35 acordos internacionais, né? Não 35 acordos, são 35 países que têm acordos ou multilaterais ou bilaterais com o Brasil, né? Olha que interessante. De repente, eu trabalhei um tempo nos Estados Unidos e eu retornei ao Brasil. Eu posso usar esse tempo dos Estados Unidos para me aposentar no Brasil? Posso. E olha, 99% dos advogados não sabem disso. Inclusive, olha que interessante agora, doutora Alessandra Minaré e doutora Maria Eleodora. Olha que interessante. Se hoje eu posso trabalhar também com planejamento previdenciário, com a parte consultiva, né? Que hoje, o meu escritório, por exemplo, por volta de 70% do fluxo, desde dezembro do ano passado, novembro, dezembro, é a parte consultiva. Olha que antes de eu entrar nessa parte do direito internacional previdenciário, eu já me deparei com uma ação, doutora Alessandra e doutora Maria Eleodora, que hoje está na casa de R$950 mil, uma ação de revisão que rola lá na Baixada Santista, lá no município ali do litoral de São Paulo, que o advogado ele começou sozinho, né? O advogado começou essa ação em 2010. Em 2018 teve o trânsito em julgado, o segurado tem direito, né? Ficou ali o trânsito em julgado, ele tem direito a receber aquela revisão. Só que ele morreu na fase de cumprimento da sentença, né? A antiga fase de execução. E olha que interessante, aí virou uma briga. Pela legislação previdenciária, só quem tem direito à pensão por morte que pode receber essa, entre aspas, herança previdenciária. Porém, pela legislação civil, todos aqueles herdeiros podem receber. E aí virou uma briga, o escritório da Baixada me procurou para entrar nesse caso, porque a parte aí, entre aspas, não é contrário, estão todos no mesmo polo, mas a parte adversa aí nessa questão, ela estaria levando, né, esse menor de 21 anos estaria levando sozinho os R$900 mil. E aí nós entramos o quê? Discutindo, né, afirmando que, como já havia o trânsito em julgado, já era um título executivo judicial, então deveria ser aplicada desculpa, como? A civil. Exatamente. No caso aí, o sistema do Código Civil, né? Deveria ser aplicado. Essa ação está rolando, entendeu? Aí, muito possivelmente, vai virar recurso especial, recurso extraordinário, né? Porque o juiz lá, ele já sentenciou em sentido contrário, já está no Tribunal Regional específico. Por que eu estou contando isso? Pelo seguinte, toda ação existe um risco de ganhar, de perder. Essa ação muito possivelmente vai terminar, de repente, em 2022, 2023, na casa de R$1 milhão e 200 mil. Porém, o advogado que começou essa ação em 2010, ele vai ter direito a 30%.
Mas se a gente diluir isso por 13, 14, 15 anos, que seja, de repente vai dar uma média ali de menos de R$ 2.500 por mês. Só que esse processo começou físico, esse advogado o quê? Ele teve o trabalho de se dirigir várias vezes ao fórum, ele gastou com combustível, ele gastou com estagiário, secretária, o imóvel, ele gastou com telefone, com internet, tudo isso, ele gastou papel, impressão. Então, ele ganhou R$ 2.500. Eu não vou falar aqui, lógico, se ele vier a ganhar, ele vai ganhar por volta, né? Quando a gente dilui o valor que ele vai ter direito mês a mês, vai dar menos de R$ 2.500. Dependendo, cada estado tem sua própria tabela, tal. Dependendo do estado no qual ele advoga, de repente, com 2 planejamentos previdenciários em um mês, ele já ganharia o mesmo valor ou até mais do que esse processo que ele levou 10, 15 anos ali defendendo essa pessoa. Então, o consultivo ele é muito interessante e praticamente o advogado da área previdenciária acaba não trabalhando com isso, fazendo planejamento previdenciário, cálculos, preparando a vida daquele trabalhador para quando ele vier se aposentar. Então, antes de eu devolver a palavra, minha última questão do direito internacional previdenciário. Marcos, antes de você falar, só fazer um adendo aqui, e planejamento previdenciário no regime geral não é, como a maioria pensa, que é achar a melhor RMI, que é a renda mensal inicial, né? E muito menos o que vendem por aí de que é a melhor hora para ir, para poder se aposentar, ou a melhor... Não é isso. É muito além disso, né? É uma análise do que hoje, inclusive, daquilo que ele, se não pagar INSS, ou se aplicar aquele valor num outro fundo, né, ou de renda fixa, ou uma outra forma de complementar, inclusive, para aqueles que podem, é esse estudo daquilo que vai dar um retorno maior a futuro, tendo em vista que nós tivemos as modificações gritantes na pensão por morte, né, que nem sempre também está compensando você pagar tanto para ao final, porque o sistema do RGPS é contributivo, retributivo. E o nosso sistema, por exemplo, do regime militar, né, e alguns outros regimes próprios, é simplesmente retributivo. Então, é o que a gente sempre diz, né? O direito internacional, como você vai falar agora, ele tem que ser conhecido em todos os regimes, porque no final das contas nós vamos chegar na seguinte conclusão, né, que o direito é sistêmico mesmo. E que não adianta eu saber só o regime geral ou só o regime próprio, você tem que ser especialista em um dos 3 regimes, mas você tem que entender os 3, principalmente para fazer planejamento, né, Marcos? Exatamente, doutora Alessandra trouxe muito bem essa questão, que tem muita gente vendendo planejamento previdenciário por aí, exatamente. E de repente não sabe exatamente o que está vendendo, o cliente compra, eu contratei um planejamento previdenciário. Quando você vai ver, de fato, não foi planejado nada ali, né? E quando ele não chega no seu escritório e fala assim, eu quero fazer a contagem. Contagem o INSS faz, colega, né? Contagem lá faz, não precisa de advogado, não precisa de profissional, o próprio sistema faz, entendeu? Só que contagem é uma coisa, quantos vínculos não vão estar lá, quantos acertos de CNIS não vão estar lá, porque para o pessoal saber, né, Marcos, o Marcos já foi, inclusive, de dentro do INSS, né? Então ele sabe dizer muito bem, com propriedade, como que funciona. A doutora Alessandra trouxe muito bem, né? Eu fui servidor do INSS por 11 anos, e tem o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, e nem tudo vai estar lá dentro. Primeiro, o período muito antigo não está lá dentro, porque o próprio CNIS não existia. Segundo, a empresa pode não ter pago, ou de repente pode estar lá dentro e não contar, que tem um indicador que a pessoa precisa complementar com outros documentos, de repente ela vai conseguir ou não, vai depender do caso concreto, né? E na parte, por exemplo, do direito internacional previdenciário, o tempo que a pessoa trabalhou na Argentina, Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, estou trazendo alguns exemplos, França, Itália, Portugal, Paraguai, que é um dos maiores parceiros do Brasil nessa área, né? Esse tempo não vai estar lá, entendeu? Então, se você vai ter que fazer uma boa entrevista com o seu cliente e até trazendo uma questão de planejamento, uma situação mais consultiva, olha que interessante. De repente, a pessoa vai no seu escritório, o professor Alessandro, e fala, eu vou me mudar para os Estados Unidos. E eu vou trabalhar lá. Exatamente. O que eu faço? Eu posso continuar pagando para a Previdência do Brasil, eu pago para de lá e depois eu uso. O que é interessante? Pago as duas.
Tem gente que quer pagar as duas, eu já ouvi essa pergunta. E o mais interessante, Marcos, é que quando procuram, esse que é o gritante, procuram um profissional da área de previdenciário, ele não sabe que, inclusive, existem agências, cidades específicas para se protocolizar pedidos de países diferentes. Então, por exemplo, o do Chile, eu fiquei sabendo que pela listagem, acho que é lá no Nordeste. O do Paraguai, então, e assim vai. E isso tem legislação, só que ninguém dá menor importância para o direito internacional, nem no militar, e nem no regime geral. O doutor Alessandro trouxe muito bem. Olha que interessante, a pessoa procura o escritório e fala, vou trabalhar 5 anos nos Estados Unidos. Olha que interessante, essa pessoa ela pode pedir um termo de deslocamento temporário, trabalhar os 5 anos nos Estados Unidos e pagar para a Previdência do Brasil. Mas olha que interessante, doutora Maria Eleodora, doutora Alessandra Minerá e todos que estão acompanhando a live. Olha que interessante. Mas será, a cabeça de todo mundo vem no quê? Mas será que não é interessante esse sujeito pagar para a Previdência lá dos Estados Unidos? Ele vai receber em dólar. Eu escuto isso todo dia. Eu vou pagar lá, porque vai ser em dólar. Só que esse tempo, ele só entra como tempo de contribuição, carência e para manutenção da qualidade segurada. Ele não vai entrar na composição do valor. Então, de maneira bem simplória aqui, de repente é um homem, 65 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição, 10 anos trabalhados no Brasil, 5 nos Estados Unidos. Ele vai contar, foi feita a média dele, de repente deu R$ 1.500. Só vai contar, para efeito de valor, o tempo do Brasil. Então, esses 1.500, ele só vai receber 10 quinzeavos dos 1.500. Moral da história, ele vai receber só 1.000. Mas 1.000 fica abaixo do salário mínimo. Para direito internacional previdenciário, ele pode sim receber abaixo do valor do salário mínimo. Então, se ele tivesse, por exemplo, esse exemplo hipotético aqui, se ele tivesse feito o correto planejamento previdenciário antes de se mudar para os Estados Unidos, o que a gente, o profissional da área previdenciária, vocês, quando fizerem a pós, o que vocês vão fazer ali? Vão orientar esse cliente ao quê? Olha, dá para pedir um termo de deslocamento temporário, de repente vocês mesmos vão fazer, tem alguns pré-requisitos. Essa pessoa vai trabalhar os 5 anos nos Estados Unidos pagando para a Previdência do Brasil. Quando ela retornar, vai contar para tudo. Não só para compor ali os requisitos para se aposentar, mas também o valor. Então, já falei muito, então vou devolver aqui a palavra para a doutora Alessandra Minaré e para a professora Maria Eleodora para as considerações. E estou aqui para o bate-papo, para as perguntas. Eu trouxe só um apanhado bem rápido, de áreas que são muito mal exploradas. Direito empresarial previdenciário, internacional também previdenciário, a questão da regularização de obras na construção civil. E tem grandes revisões também para se trabalhar no direito previdenciário. E eu nem me arrisquei a falar do direito militar previdenciário. Nós estamos frente a maior especialista do Brasil nessa área, então eu deixo que ela mesma explique essa parte. Fiz o curso dela, indico, fiz um dos vários cursos que ela realiza na área, indico, então vou deixar aí, vou devolver a palavra. E mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Somos alunos um dos outros, Eu sou aluno da professora Eleodora, e a gente vai trocando, e assim vai. É exatamente isso. Aprendizagem e conhecimento, nós multiplicamos à medida em que dividimos e compartilhamos, E é assim que tem funcionado e funcionado bem, agregando valores, com certeza. E a estruturação desse curso, ela foi feita a várias mãos, conversando com vários especialistas, inclusive com vocês que aqui estão. A Alessandra, ela auxiliou bastante na formulação dessa estrutura pedagógica do curso, nessa estruturação curricular. Ela tem uma carga horária imensa voltada para a prática da advocacia previdenciária. É claro que uma carga horária robusta para a parte teórica, para a parte da solidez do conhecimento, para a solidez das informações teóricas, para formar essa base sólida de conhecimento atualizado, que precisa ser passado, que precisa ser compartilhado, mas a tônica do curso é voltada muito fortemente para a prática da advocacia previdenciária e com esses vieses que vocês estão muito bem expondo.
todas as possibilidades que a advocacia previdenciária disponibiliza. Uma advocacia consultiva, uma advocacia totalmente extrajudicial, uma advocacia voltada para o preventivo, ou seja, novas formas, novas possibilidades de atuação que saia daquela mesmice, que deixe saia do quadrado, vamos assim dizer. Então, a estruturação desse curso, a estruturação dos seus conteúdos é voltado para todo o sistema jurídico da Seguridade, para todo o sistema jurídico da Previdência, mas principalmente para o cotidiano de quem vai enfrentar o mercado de trabalho previdenciário, nas suas inúmeras possibilidades nesse novo milênio, onde nós não temos fronteiras físicas, não temos fronteiras de países, não temos fronteiras de modo algum. Precisamos estar respaldados de competência e de conhecimento. Então, o curso ele está estruturado para dar subsídios para esse arcabouço, para dar subsídios para essa base, né? E é por isso que esse time de feras conta com vocês, né, dentre eles, para que os nossos futuros alunos estejam muitíssimo bem preparados para enfrentarem esses desafios e também para alçar voos e colher os frutos dessa nova advocacia, né? Então, será um curso extremamente dinâmico, extremamente participativo. Nós temos uma carga horária presencial, mas nós temos uma carga horária também virtual, para que haja flexibilidade, para que as pessoas tenham condições de tocar as suas vidas e, ao mesmo tempo, estarem se preparando da maneira mais adequada possível para esse novo mercado. Então, é nesse sentido que o curso, até no seu título, já traz essa informação. Direito previdenciário e advocacia, não, direito e advocacia previdenciária, né, voltado para todos esses novos nichos de mercado que essas novas formas de atuação possibilitam para o profissional que esteja devidamente preparado para ele, né? Então, eu devolvo a palavra para vocês, para que aqueles que verdadeiramente conhecem do assunto possam falar sobre essa advocacia previdenciária, que não é o meu caso. O meu caso é a parte acadêmica da estruturação do curso. Mas olha só, a Eleodora, acho que por tanto conviver, né, assim, de todos os dias estar junto, ela já está expert também, viu, Marcos, em direito previdenciário. O irmão dela é um grande advogado previdenciarista, um abraço forte para ele, um grande advogado previdenciarista, inclusive, acho que vai ser nosso aluno também, né, já é nosso aluno em outras instituições, uma pessoa, assim, que buscou efetivamente no direito previdenciário o que muitos aqui, talvez na hora que estão saindo da faculdade, não sabem o que fazer, né? Muitos aqui são colegas de trabalho, já são alunos também. Um abraço forte para o João, um grande amigo, João Dornelas, Fabiola, estão todos aqui, Débora, tá? Carolina, Camila, todos estão aqui conosco, são alunos nossos, meu, de Marcos, em vários, né, pelos cursos. Eu sou aluna de Marcos é meu aluno, e assim a gente vai. Mas olha só, por que isso, então? Por que um faz o curso do outro, por que o outro faz o... Por quê? Porque o direito é sistêmico. Nós temos que estar todos os dias, o regime geral, a gente dorme e acorda com outra coisa. Que eu costumo dizer, você dorme com uma norma, acorda com outra normatização. Existe como possibilidade de você sequer, no outro dia, se dar o luxo de não ler uma MP ou de não ler uma outra, uma normativa interna, não existe. Mas, depois de tudo que o Marcos falou, e olha que ainda tem muito mais coisa, né? Muito mais coisa, nós temos também os outros 2 regimes de previdência, que são regimes que são um dos mais antigos também, porém, pouco explorados pelos advogados, pouco explorados pelos colegas, né, que também são colegas de trabalho, nem sempre advogados, mas os próprios militares, os próprios servidores desconhecem os seus direitos. O Marcos está aqui, não me deixa mentir.
Alguns servidores, eles só escutam falar a famosa rádio peão. Ah, eu fiquei sabendo que o fulano tem direito a isso, eu também tenho, eu entrei na mesma época do concurso, entrei isso, entrei aquilo. É só o que a gente escuta, né, Marcos? Mas isso vai muito além da época do concurso ou da época que você ingressou na OM, na Ordem Militar. Então, nessa pós-graduação, assim como a maioria delas estão buscando esse formato, assim, ainda, né, levando ainda para um amadurecimento desse formato, esse viés de trazer o regime militar, que não é mais regime, que é um sistema de proteção social, e o regime próprio de previdência social é justamente para poder trazer o quê? A possibilidade de trabalhar com previdência complementar, que hoje é um dos melhores e maiores ramos. Dessa previdência complementar, abriu-se um leque para as pessoas trabalharem com seguros dentro da previdência complementar, que é a parte securitária. Inclusive, amanhã, eu e Marcos estaremos presentes em um congresso falando de previdência e securitário, né? Juntos nessa situação. O nosso painel tem exatamente um profissional do regime, um professor do regime geral, que é Marcos, bem representado na pessoa de Marcos, um outro profissional, a doutora Suzani, que é representada do regime, ela é presidente da Comissão Nacional de Previdência Complementar, e eu ficarei responsável pela previdência dos militares. Por que isso? Porque dentro do... Todo mundo fica assim, então o regime geral depois da reforma acabou. E o regime militar, então, depois da reforma também acabou. Muito pelo contrário. Agora é que nós temos muito trabalho a fazer. Muito, muito mesmo. E o âmbito consultivo é o que vem sustentando toda a economia da advocacia e também aqueles que ainda não são advogados, tendo possibilidades de trabalhos, né? Fazendo planejamentos, auxiliando nos planejamentos e saindo já para o mercado de trabalho praticamente prontos, né? Então, o que ocorre? A previdência militar, que coube a mim, como o professor Marcos disse, 2 e 2 não são mais 4, e na Previdência Militar também não mais o é. O militar, aqui nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, né? Marinha, Exército e Aeronáutica. Mas e a Polícia Civil? E a Polícia Federal? Esses aqui, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a Polícia Penal, que é nova, acabou de sair com a Emenda Constitucional 104, Polícia Penal, que são quem? Os agentes penitenciários, né? Esses e a Polícia Ferroviária Federal são regime próprio de previdência social. E PM e bombeiro não são servidores, são regime militar. Então, aqui, você vai entrar exatamente a fundo na estrutura do RPPS e na estrutura do regime militar, que não mais é um regime, e sim um sistema, tentando chegar um pouco mais próximo do que vem a ser a estrutura do INSS, a parte assistencial, a parte securitária do INSS, tentou se levar para o sistema de proteção social dos militares, que até o nome mudou, ficou até um nome mais bonito. E vocês têm que ter em mente que as reformas que eu e Marcos e os outros professores vão trabalhar, são reformas atualizadíssimas, são reformas que foram agora. A reforma do regime geral foi em 12, né, na realidade entrou em 13 de novembro de 2019, a reforma do regime militar foi dia 16 de dezembro de 2019, 1 mês e 3 dias após. Então, o que ocorre? Nós temos um 2020 de oportunidades. É o que eu digo para todos aqui sempre. É um 2020 que, apesar de todas as confusões, foi um 2020 de oportunidades para que tenhamos um 2021 de muito sucesso em diante. Porque abriu-se os olhos, né, para vários mercados que não se discutiam. O advogado, no dia a dia de fórum, no dia a dia maçante de prazos, ele teve aí pelo menos 40 dias ou 50 dias, né, para respirar e começar a estudar novos horizontes.
buscar novos horizontes da advocacia e também de trabalho. Nós aqui não estamos falando só de advogados, né? Nós temos vários, essa pós-graduação ela vai atender, inclusive, aos contadores, por exemplo, que queiram se atualizar na parte previdenciária, tributária e trabalhista, que nós vamos ter esses viés. E como já deu para perceber, nem eu, nem Marcos, pelo menos nós dois, temos aí essa pituca de não falar em caso prático. A gente não dá conta de dar aula sem linkar com a prática. Isso já ficou muito claro aqui no pouco que Marcos trouxe inúmeros exemplos reais que ele tem e os que a gente fica sabendo. Nós contamos, usamos esses exemplos. Por quê? Porque só dessa forma, né, é que nós conseguimos trazer para vocês efetivamente a utilização desses direitos. Do mesmo jeito que ele falou que no regime na parte internacional, né, do direito previdenciário, regime geral, nós temos também o internacional no regime militar. Do mesmo jeito que nós temos incapacidade no regime geral, nós temos no regime militar. Do mesmo jeito que nós temos acidente de trabalho no regime geral, nós temos na área militar. Quando nós, pensão no regime geral, temos pensão no regime militar. Então, tudo que se tem nos outros regimes, se tem aqui. Seguros, a parte securitária, que tem, por exemplo, na Previdência Complementar, nós temos aqui também, e que também tem no regime geral. Então, o que vocês têm que entender é que se já não existem obras em outras áreas, particularmente na área que eu ministrarei, não existem mesmo, certo? E aí, o que acontece? O estudo efetivo de uma boa pós-graduação, de bons cursos, de bons treinamentos, é que vai te dar todo o direcionamento. E a base é o direito constitucional, que brilhantemente sempre quem ministra em todos os cursos no país é a professora Maria Eleodora, e a parte da legislação específica do militar, que diferentemente do regime geral, aí aqui tem um viés muito diferente, a gente não dorme e acorda com uma outra legislação, né? Nós temos uma legislação mais sólida. Só que agora estamos começando a ter algumas situações, tendo em vista o que tem acontecido com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que são regulamentados, na sua maioria, por legislações estaduais e que agora, com a reforma, terão que seguir a legislação federal, tá? Então, ou seja, tudo que tem de lá, tem de cá. Só que existe um tabu imenso na hora de se falar, eu vou estudar Previdência Militar, isso deve ser difícil demais. Não é, tá? Isso não é. Os cursos estão aí, as pós-graduações estão aí para provar que não é, que é um ramo tão tranquilo de se estudar. Eu digo tranquilo porque ele é apaixonante quanto o regime geral, quanto o regime próprio. Porém, você terá aí bem menos profissionais trabalhando e atuando na área, e você tendo a oportunidade de ser um deles, né? E esses valores vamos dizer assim, aqui nós não temos um benefício, né? Aqui nós não temos algumas palavras proibidas, Marcos. Beneficiário é proibido, carência é proibido. Então, quando vocês saírem da aula do Marcos e forem para o regime militar, tem que gerar duas janelas totalmente distintas. Aqui nós temos termos diferentes, né? Porém, nós precisamos de 10 bons regimes gerais, eu digo 10 boas aposentadorias para cobrir os honorários de um regime militar, tá? Então, ou seja, a proporção, aqui tem massa, tem. Trabalha-se em massa? Trabalha também. Mas se você quiser trabalhar com um número reduzido, por isso que é a advocacia de nicho, né? Você consegue e ter um resultado financeiro tão qual se você tivesse aí um número maior de regimes gerais. Mas tudo é opção, oportunidade, e o que eu acho mais importante é você ter os 3 braços dentro do seu escritório, né? Você, por exemplo, Marcos vive, respira, alimenta regime geral, mas nunca deixou de fazer um militar ou um regime próprio por quê? Porque nós temos os parceiros, nós temos as pessoas que são efetivamente
conhecedoras. Então, aqui, além de toda essa questão acadêmica, doutrinária, vamos dizer, dos exemplos vividos dentro da prática, nós também levaremos a vocês um pouquinho de como essa estrutura funciona, né, Marcos? De como tudo funciona para funcionar e funcionar muito bem. Tá? O planejamento previdenciário no regime militar também existe, só que não também para saber qual a melhor aposentadoria para o militar, até porque o militar não se aposenta, mas para saber como conseguir novas graduações, novos postos, valores a mais em seus contra-cheques, que também não chama contra-cheque, vocês vão aprender, mas funciona dessa forma. É um outro tipo de planejamento. Assim, também cabendo para aqueles que já se aposentaram, caberá também planejamento, e também para as pensionistas, que também agora, com a reforma, pagarão, e estão pagando já, como se militares fossem. Então, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para trabalhar, e aqui, aqui tem vários alunos que são alunos meus, que me acompanham direto, são alunos da professora, são alunos do professor Marcos, sejam todos aí muito bem-vindos, né, a mais esse projeto que estamos aí tocando juntos, e com certeza vai ser sucesso, tá? Sejam muito bem-vindos. Obrigada, viu, professor Marcos, pela parceria de sempre, por ter sido, né, Eleodora, solícito conosco, de plano, vamos encarar um projeto novo, vamos trabalhar, e eu tenho certeza que daqui para frente é só glórias, porque esse ano foi o ano da reinvenção, né? Muitíssimo obrigada. Professor Marcos, esteja à vontade, nós já estamos com o nosso tempo já no limite. Isso. Se quiser fazer as suas considerações finais, esteja à vontade. Antes de fazer as considerações finais, bem rapidamente, 2 minutos, só dar uma dica. Tem muito advogado da área criminal que acaba perdendo uma série de chances também na esfera previdenciária. Nós temos um benefício chamado auxílio reclusão. E esse advogado da área criminal, às vezes, passam vários no escritório dele, ele acaba não fazendo, entendeu? E aí dá um bom dinheiro também. Ele já ganha com a questão criminal, ele pode ganhar também com essa parte previdenciária, né? Então, para finalizar, mais uma vez, muito obrigado, me sinto bastante honrado, né, com o convite, por ter participado dessa live ao lado de pessoas tão especiais e tão importantes dentro do direito, né, doutora Maria Eleodora, doutora Alessandra Minaré. Obrigado a todos que acompanharam essa live. Eu reforço o convite que já foi feito pela doutora Maria Eleodora e pela doutora Alessandra Minaré, de vocês participarem da pós, né, em advocacia e direito previdenciário, né, que vai ser uma pós que vai trazer tudo isso na prática mesmo. Nesse breve bate-papo que nós tivemos, né, a Alessandra Minaré trouxe algumas questões práticas, eu trouxe também algumas questões práticas, e as aulas em si serão dessa forma, entendeu? Questões o quê? Teórica, que você precisa ter a base, e as questões práticas de como aplicar essa teoria quando chega lá o cliente na tua frente, como até prospectar alguns clientes. Eu acabei de falar, por exemplo, a questão do auxílio reclusão, né? Nós temos pessoas da área criminal, advogados da área criminal, que estão deixando passar ali uma oportunidade de ouro dentro do escritório ali desses profissionais, né? Então, mais uma vez, muito obrigado aí e desejo uma ótima tarde a todos. Bom, fica aqui o meu agradecimento mais uma vez a vocês, antes de tudo, meus caros amigos, né, meus companheiros aí de projeção do direito, de divulgação do direito, como ele deve ser, né, um direito sólido, um direito ético, acima de tudo, e um direito que gere resultados, né? Esta é a nossa missão de ensinamento e de compartilhamento do conhecimento. Então, fica o agradecimento a todos aqueles que estão conosco, nos acompanhando, e o convite para acessarem o site da Universidade de Uberaba, acessarem lá o link dos cursos de pós-graduação, e especificamente o Direito e a Advocacia Previdenciária, para conhecerem a estrutura do curso. Lá estão os telefones, lá está o e-mail, para quem quiser informações mais detalhadas. Fiquem à vontade para entrarem em contato conosco, para se informarem da melhor forma possível
e contamos aí com a participação e que o curso comece o mais rápido possível para levarmos todas essas informações a todos aqueles que pretendam se dedicar a essa área tão interessante, tão especializada, que é a área do direito previdenciário. Meu grande abraço a todos e a minha gratidão por esta oportunidade. Até a próxima, que Deus assim permita. Obrigada, pessoal.